Fala galera, beleza? Vou aqui continuar o vídeo que eu comecei semana passada sobre como o identitarismo ele destruiu a esquerda, né? Nessa parte 2 aqui do vídeo eu quero falar mais sobre as raízes reacionárias aqui desse movimento identitário, né? Que deriva do movimento pós-moderno, dos pós-modernos, né? Que apesar de ter começado ali na década de 60, década de 70, mais na década de 60, ali pós-maio de 68, que na verdade já era uma construção que começava a vir antes, né? Ele, como quase tudo como quase não tudo na vida tem suas raízes, né? E uma das raízes do pós-modernismo é um reacionarismo muito grande que vem da obra de Nietzsche, né? Que é bem conhecido de todo mundo, no caso. Então, por que reacionarismo, né? Quem que era Nietzsche? Nietzsche, ele nasceu em 1844, no território que hoje é a Alemanha, né? Mas na época ainda era o Reino da Prússia. A Alemanha ainda não tinha se unificado em 1844. E ele nasceu num século que foi o século XIX, que é um século muito revolucionário na Europa, né? Que era aquele século que estava ecoando ainda a Revolução Francesa. Era o período do concerto europeu, né? Que era um concerto muito reacionário, inclusive, para impedir que ocorresse o perigo de ter outra Revolução Francesa, um movimento parecido com aquele, né? Mais ou menos como é hoje, como o sistema está organizado até hoje, para impedir que haja uma outra revolução bolchevique, ou revolução cubana, chinesa, vietnamita, né? Então, o concerto europeu, que durou, assim, grosso modo, 100 anos, não foi um negócio que funcionou 100% de forma coesa, claro, né? Teve suas competições coloniais entre as potências europeias naquela época, né? Que foram justamente essas competições coloniais, né? Que acabaram no final das imperialistas, né? De grandes trustes internacionais que acabaram desencadeando em 1914 na Primeira Guerra e no fim do Concerto Europeu. Então, mas voltando aqui ao assunto, Nietzsche nasceu nesse contexto do Concerto Europeu, né? De decadência da nobreza na Europa e ascensão da burguesia liberal. E também do nascimento do movimento socialista, do movimento dos trabalhadores, né, que já vinha antes de Marx e Engels, inclusive. Que posteriormente Engels vai chamar de socialismo utópico, né? Mas esse é o contexto que Nietzsche nasce, né? Um contexto pós aquela guerra lá, as guerras napoleônicas, né? Que tiveram fim em 1815. E aí ele nasce em 1844, 4 anos antes da Revolução de 1848, no caso, né? E foi nesse ano, inclusive, também que Marx começou a passar do liberalismo para o socialismo. Então, beleza, Nietzsche, ele era de uma família aristocrática, né? Ele era de famílias de pastores luteranos, ele mesmo chegou a estudar para ser pastor, fazer seminário, inclusive. Mas depois, no fim da vida, não, ou melhor, no meio, né? Ele simplesmente abandonou o cristianismo e virou um grande crítico do cristianismo, né? No caso. E claro, como não podia deixar de ser, como uma pessoa participante de uma classe que estava em decadência, aquela classe aristocrática, né? Nietzsche, ou melhor, nem uma classe, né? Não era uma sociedade de classe, era um estamento, né? Era uma sociedade estamental. Daquela nobreza que estava se desfazendo. Então ele, como alguém de um grupo que estava perdendo o domínio da sociedade, ele analisa a sociedade de um ponto de vista totalmente pessimista e meio que apocalíptico, vamos dizer assim, né? Você pode reparar sempre que quando um país que antes estava bombando, estava dando tudo certo, começa a decadência, ele sempre começa a ter uma visão do futuro muito pessimista, né? Você pode reparar na Inglaterra do século XIX, ali no início, quando a Revolução Industrial estava bombando, a Inglaterra cheia de colônia, dominando o mercado mundial. Cara, todas as visões dos filósofos, dos historiadores sobre o futuro do mundo eram maravilhosas. Era o progresso da razão, o homem se tornar livre, o mercado ia
tornar todo mundo livre e todo mundo ia ser empreendedor, ia ser uma sociedade de ricos e muitos ricos, não ia ter pobre, a mão invisível ia guiar todo mundo. Bom, isso não aconteceu. Já no século XX, quando a Inglaterra já tinha perdido o protagonismo, aí você vê os historiadores e filósofos todos decadentes, falando que a história não tem sentido nenhum, que não há progresso na história, que tudo é uma interpretação. O próprio Nietzsche fala isso, né? Que tudo é uma interpretação, que na verdade aquele tipo de pensamento do século XIX era um pensamento muito antiquado, né? E por aí vai. Então Nietzsche ele reflete isso. A gente tem que, quando for ler um autor, a gente tem que também entender um pouco ali de onde ele vem e em que contexto social ele escreveu aqueles livros, né? Porque um indivíduo, ele é diferente do que fazem os liberais, ele não é um indivíduo isolado. Ele está dentro da sociedade, e ele é muito influenciado pela sociedade. É uma troca, né? Sendo que a sociedade influencia bem mais ele, no caso. Então, Nietzsche ele vai fazer uma crítica ao que ele chamava de modernidade. A modernidade para Nietzsche era o que? Era, como eu já falei, os movimentos burgueses, liberais, democráticos, em algumas regiões da Europa nem tanto assim, e o movimento socialista, que eu também já falei. Né? Eles queriam, de maneiras diferentes, queriam a mesma coisa, né? Os liberais achando que era pelo mercado que conseguiria liberdade, igualdade e fraternidade, como eu falei no vídeo anterior, e os socialistas achando que era por meio do socialismo, do fim da propriedade privada, que esses ideais da Revolução Francesa seriam alcançados. Para Nietzsche, chamava isso de modernidade. Ele odiava essa modernidade e odiava a democracia, que ele chamava, que ele dizia que a democracia era uma herança corrupta e degenerada do cristianismo, né? Enfim, era coisa para Nietzsche era coisa dos escravos, da moral dos escravos, né? Que ele tinha isso. Ele louvava a moral dos senhores, né? E não a moral dos escravos ali do cristianismo que influenciou esses movimentos bestas, né? Esses movimentos degenerados, segundo Nietzsche, no caso. Então, essa crítica de Nietzsche à modernidade, ela ecoa muito nos trabalhos dos pós-modernos, inclusive do identitarismo. Você pode reparar que a maioria dos pensadores pós-modernos do passado, de hoje em dia, quase todos eles são nietzschianos, no caso, né? Então, eu gostaria de ler aqui algumas coisas que Nietzsche fala sobre... Está no livro dele, aquela obra clássica, né? Talvez um dos mais importantes, Para Além do Bem e do Mal, as coisas que ele fala sobre o movimento socialista e também o movimento anarquista, né? Por exemplo, aqui, eu estou usando aqui o livro na versão da editora Abril Cultural, acho que é Abril Cultural, a editora, eu acho que é essa aqui, deixa eu confirmar aqui, não, Abril Cultural não, Nova Cultural, que ela é lançada nos anos 80, a Abril é a editora Nova Cultural, de São Paulo, né? Aí aqui na página, por exemplo, 281, no Para Além do Bem, Além de Bem e Mal, na parte 202, ele começa a falar sobre a visão dele sobre esses movimentos que queriam uma sociedade livre, igualitária. Aí nesse trecho ele vai falar dos anarquistas. Olha só como ele define os anarquistas: como cães que agora, isso é aspas, ele falando, que agora vagueiam pelos becos da civilização europeia, aparentemente em oposição aos pacíficos laboriosos democratas e ideólogos da Revolução, e mais ainda aos broncos filosofastros e fanáticos de irmandade que as denominam socialistas e querem a sociedade livre, ele coloca entre aspas. Em verdade, porém, unânimes com todos eles na fundamental e instintiva hostilidade contra toda outra forma de sociedade que não a do rebanho autônomo. Aí ele coloca parênteses aqui, chegando até a própria rejeição dos conceitos senhor e servo. Unânimes na tenaz resistência contra toda pretensão particular, todo direito particular e privilégio, isto é, no último fundamento contra todo direito, pois quando todos são iguais, ninguém mais precisa de direitos. Unânimes na desconfiança contra a justiça penal, como se ela fosse uma violência contra o mais fraco, uma injustiça contra as consequências necessárias de toda a sociedade anterior. Mas igualmente unânimes na religião da compaixão, na simpatia que se estende a tudo que sente, vive e sofre, descendo até o animal, subindo até Deus. A extravagância de uma compaixão por Deus faz parte de uma época democrática.
Então, para ele, esses movimentos eram vistos dessa maneira negativa. Esses movimentos, não só socialistas, né, mas também os movimentos burgueses, né. Aí aqui ele, por exemplo, quando ele vai falar do movimento dos socialistas, no caso, ele vai falar coisa parecida também nesse livro. Deixa eu colocar aqui na página. Cadê? Aqui. Ele vai dizer que esse novo homem, que é uma proposta dos anarquistas e socialistas, né, seria a degeneração geral do homem, até chegar àquilo que hoje aparece nos broncos e cabeças rasas do socialismo como seu homem do futuro, como seu ideal. Essa degeneração e apequenamento do homem completo animal rebanho, ou como eles dizem, homens da sociedade livre, esta animalização do homem animal anão dos direitos e pretensões iguais é possível, não há dúvida nenhuma. Quem pensou uma vez nessa possibilidade até o fim, conhece o nojo a mais do que os outros homens. Então ele, como a gente pode ver, ele era um cara que odiava os movimentos socialistas, né? Apesar dele ser muito usado hoje na esquerda, esse pessoal, esses intelectuais de DCE, que ficam escrevendo um monte de livro bonitinho sobre o indivíduo, sobre as identidades, sobre as minorias, sobre a opressão da identidade moderna, eles estão reproduzindo um cara que falava isso de movimentos que buscava a democracia, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Para ele, como eu falei, a democracia aqui era uma degeneração. E os movimentos que reivindicavam ela, seja o movimento da burguesia e dos trabalhadores, eram movimentos degenerados, né? E ele, como você vê, ele sempre usa um pouco de ironia, né? A se referir a isso, no caso. E aqui, vamos pegar outra parte aqui, quando ele vai falar da sociedade que precisava dos trabalhadores livres e do forçado aqui. Aí ele criticando mais ainda esses movimentos trabalhadores, aí ele vai defender a cultura superior, vai defender uma sociedade que tem a opressão, sim. Ele rejeita essa ideia da sociedade igualitária. Não, cara, isso aí é coisa de crente, coisa de moral de escravo. Isso aí é um defeito, né? Aí ele vai falar assim, não, uma cultura superior só pode surgir onde existam duas castas distintas no seio da sociedade, a dos trabalhadores e a dos ociosos, ou para dizer com palavras mais fortes, a caça do trabalho forçado e a do trabalho livre. Ou seja, ele também é um cara escravocrata, né? É óbvio, né, que se você for falar com um pensador nietzschiano, ainda hoje ele vai dizer que isso aqui é uma mal interpretação sua, que na verdade ele não está querendo falar disso, na verdade aqui você tem que olhar para um outro entendimento do sujeito, que não é esse entendimento que nós aqui no Ocidente temos, até porque ele estava justamente criticando essa ideia da modernidade, do sujeito, do homem moderno. É sempre uma distorção, né, das coisas que os seus defensores fazem para poder tirar Nietzsche desse reacionarismo que ele sempre teve, né, no caso. Não à toa que a irmã de Nietzsche, ela era uma nazista fervorosa. Ela organizou o livro A Vontade de Potência, de Nietzsche, que é um livro póstumo, né? E, cara, é um livro, assim, extremamente reacionário, entendeu? Extremamente reacionário. Ela era amiguinha de Hitler, presenteou Hitler até com um dos objetos que Nietzsche tinha, acho que era a bengala de Nietzsche, né? E ela concordava que o super-homem de Nietzsche era um homem nazista, né? E aqui eu quero ler uma parte aqui para vocês sobre que está no diário de Alfred Rosenberg, que era o ideólogo do Partido Nazista. Você encontra esse livro hoje em qualquer livraria aí do Brasil, que é um livro recém-lançado aqui no Brasil, eu acho que até recém-lançado até no original, né? Que esses diários foram achados recentemente. Aqui é Alfred Rosenberg no diário dele, escrevendo aqui sobre Nietzsche. Aqui vai a citação de Alfred Rosenberg sobre Nietzsche. Nietzsche, hoje, ele conta com aquelas pessoas que ele um dia procurou. E procurou em vão. Aquilo que nele era condicionado pelo tempo, o que é patos estranho, se solta. Hoje,
Ambos são imortais para nós. Ambos que ele fala é Nietzsche e Wagner, né? O fato de que os avós brigavam entre si não é mais suficiente para reconhecer como legítima a disputa desculpa, entre wagnerianos e nietzschianos. E Bayreuth terá de se esforçar em tolerar Nietzsche ao seu lado, de reconhecê-lo. Por essa razão, na conferência sobre cultura do dia do partido deste ano, partido nazista no caso, né, citei 3 precursores intelectuais do nazismo, Nietzsche, Wagner, Lagarde, exatamente nessa sequência, porque Wagner já tinha tido seu triunfo. Então você vê que o cara era tão reacionário que até Alfred Rosenberg coloca ele como um dos 3 precursores do nazismo, né? Aí você pega Martin Heidegger, né, que também é um cara muito usado hoje pelos esses intelectuaizinhos identitários, pós-moderninhos, que gostam de ficar criticando essa ideia ultrapassada de interpretação científica da história, de modernidade socialista, liberal, até liberal também, né? Apesar de que eles nunca criticam o liberalismo diretamente, sempre o alvo principal é o socialismo, independente de qual linha do socialismo seja. Martin Heidegger, que era um nietzschiano, também era um nazista. Ele era filiado ao partido nazista. Ele nunca se desfiliou do partido. Ele simplesmente saiu do partido porque o partido acabou. Depois da Segunda Guerra, ele nunca se desculpou por isso, nunca se retratou, nunca comentou nada sobre isso na vida pública dele. Mas recentemente algumas cartas foram publicadas de Heidegger com o irmão dele, onde ele fala bem de Hitler, que ele é o cara que vai conduzir a Alemanha para acabar na Alemanha com a influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Comemora, isso em 1941, comemora que a Alemanha já estava quase chegando ali em Moscou, naquele momento quando a União Soviética estava tomando um pau, e por pouco ela não caiu. Aí ele comemora com o irmão dele, dizendo que falta mais alguns quilômetros para chegar em Moscou e acabar com aquele lugar ali. Então era um cara extremamente nazista convicto, né? E eu não cheguei a ler todas essas cartas, inclusive, mas porque muitas nem foram traduzidas, né? Então em alemão, eu não sei ler alemão, mas assim, o pessoal que chegou a ler diz que nessas cartas, inclusive, tem comentários de Heidegger que são antissemitas, que são contra os judeus, né? E esse cara é usado até hoje pela esquerda pós-moderna na universidade em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive tem um livro que eu quero ler muito, que é Heidegger, A Introdução do Nazismo na Filosofia. É um livro muito grande, tem umas 800 páginas, né? Eu quero muito ler, cheguei a ler só a introdução, o prefácio, né? Mas parece muito interessante. Mas voltando aqui ao assunto, como eu falei, Nietzsche ele vai influenciar muitos pensadores que vão criticar no século XX que o socialismo, a revolução materializada ali naquela época na Revolução Russa e depois na chinesa. Por exemplo, você pega aí um Karl Popper, por exemplo, que é o cara que tem um livro chamado A Miséria do Historicismo, onde ele vai criticar essa visão, aquilo que eu falei no primeiro vídeo, aquela visão científica da história, como se existisse uma história com H maiúsculo que estivesse se movendo sozinha para um progresso comunista, né? Ele vai criticar essa visão dizendo que não tem nada a ver, que esse tipo de interpretação, seja lá qual for, como diz o nome, é só uma interpretação, e o próprio Nietzsche falava, não existe fato, só existe interpretação, né? E os pós-modernos não trabalham com isso, como eu falei, né, no vídeo anterior. Eles não trabalham com a ideia de fato, de verdade. Só a interpretação, é só um ponto de vista diferente, né? Então não existe a verdade, só pontos de vista. Aí Karl Popper coloca isso para a história também. Ele diz, não, que o que Marx escreveu era um determinismo e não tem como fazer isso na ciência social, porque o sujeito e o objeto não se separa, porque o objeto do sujeito cientista social é o próprio homem, ou então o sujeito e o objeto se mistura, logo não existe lei da história, não existe lição da história, história não está indo para lugar nenhum, enfim, não existe história. É tudo uma interpretação, tudo uma literatura para enganar trouxa. O interessante é que, como diz um historiador chamado Eric Carr, criticando Karl Popper, é que Karl Popper e os detratores da história, como a ciência, como algo que podia explicar o passado através do presente através do passado, e tirar lições, né, entender, interpretar o mundo, como ele ironiza, né, ele fala assim, cara, Karl Popper e esses autores, tipo Isaiah Berlin, que também era
um reacionário cabuloso, apesar de ser judeu, liberal, que odiava o socialismo, eles só criticavam desse modo o pensamento de Marx, né? Era assim, não, porque o Marx falava que era inevitável o comunismo, né? Ele falava assim, não, essa ideia de inevitabilidade histórica é uma falácia. Mas é como o Carr fala, é engraçado que esses mesmos autores não falam que, não criticam os autores liberais que diziam que também passava essa ideia de que a sociedade de mercado era inevitável, que as coisas tinham que progredir para essa razão, para essa liberdade de mercado. Eles simplesmente não criticam isso. Por quê? Porque para eles, o erro histórico é a revolução dos trabalhadores. O certo, o percurso da história, apesar deles dizerem supostamente que não acreditam nisso, o que é uma falácia, eles acreditam sim, é o mundo ser democrático, é o mundo ser um mundo de sociedade livre, como diz Karl Popper, né? Da sociedade aberta, né? E essa sociedade aberta, é claro, uma sociedade capitalista, uma sociedade onde o mercado domina, e onde essa corja de socialista não entra. Então Karl Popper também foi um cara que influenciou bastante essa esquerda atual, essa esquerda que diz que não existe verdade, que não existe fato, só existe interpretação, que Marx Marx e Engels escreveram a teoria da história tão colonialista quanto os liberais e os fascistas, né? Ele também, então Karl Popper também tem uma influência muito grande, além de Nietzsche, né? Heidegger, que eram ultra-reacionários. Karl Popper, que era um liberal reacionário, também tem influência sobre essa esquerda. Isaiah Berlin também tem. E os outros que eu falei no vídeo anterior também, Hayden White, François Lyotard, tem Paul Veyne também, que era colado com Foucault, que ele tem um livro chamado Como se escreve a História, onde nesse livro ele desce o pau também nos socialistas. Ele cita, inclusive Mises como argumento de autoridade, né? Aí critica sociólogo, critica autores marxistas, critica a visão socialista da história, critica a ideia de revolução como inevitabilidade, né? Sempre naquele foco. O inevitável é só a revolução socialista, é só a vitória dos trabalhadores. Isso aqui é tudo falácia, é tudo balela. Aquilo ali é um acidente de percurso. O certo mesmo é a história seguir um caminho que não seja esse, é um caminho do mercado. O que é uma contradição muito grande nas obras desses autores, porque são eles que estão dizendo que não existe a história com H maiúsculo, nem uma razão na história, mas na hora de colocar na mesa o que eles entendem por história, eles deixam bastante claro, assim, de forma implícita, que para eles o certo, né, que a história deve seguir, é o mercado, não a emancipação dos trabalhadores, não uma sociedade igualitária, né? Aí, e aquilo que eu falei, como o Carr disse, né? Quando é para falar da Revolução Americana, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, esses mesmos historiadores batem palma, eles agem como se aquilo fosse de fato inevitável, como se de fato uma história com H maiúsculo levasse a existência para aquele ponto, e tudo que acontecesse depois daquilo tem que sempre repetir aquele mesmo padrãozinho: mercado, burguesia dominando, trabalho, mão de obra salariada, de preferência com salários baixíssimos, né? Tudo isso para eles chamam de democracia e de racionalidade, né? Já a visão socialista da história, não, isso aí é errado, isso aí é balela, não é ciência, isso aí tem que ser abandonado, isso aí. Aí nesse ponto todo mundo vira relativista. Aí não existe fato, só interpretação. Aí vai depender de uma visão diferente de cada autor, de cada pessoa. Classe social é balela, não existe um modelo que explica a sociedade por conta disso, por causa daquilo, né? Então, como vocês podem ver, o pós-modernismo está permeado dessas influências, né? De um aristocrata ultra-reacionário, saudoso da época do auge do estamento que ele fazia parte, de um nazista, Heidegger, né? De um historiador que odiava os movimentos socialistas, né? Que era Paul Veyne, Karl Popper, Isaiah Berlin, que também eram pensadores que odiavam também a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. Então, o pós-modernismo é fruto tem raízes nesses caras, raízes nesses pensamentos reacionários de direitas e que sempre adiaram a Revolução Comunista, né? E sempre trataram ela como se fosse um acidente terrível na história, que não era para ter acontecido aquilo foi um erro, e que ali depois da queda de Berlim, aí tudo ficou certinho, e depois da queda da União Soviética, tudo ficou certinho e voltou para o seu lugarzinho certo, né? Esse mesmo pessoal que influencia Fukuyama também, né? O famoso cara do fim da história, né? Depois da queda de Berlim.
Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando aqui por esse vídeo. É bom a gente ficar sempre atento nessas teorias, porque essas teorias, além de ser reacionárias demais, e algumas até nazistas, né, como a de Heidegger, e proto-nazista, como a de Nietzsche, como disse o próprio Alfred Rosenberg, né? Várias dessas teorias também são liberais. Karl Popper era um liberal. Ou se você for olhar o pessoal que é neoliberal, eles adoram Karl Popper. Eles adoram Isaiah Berlin. Eles adoram esses autores que relativizaram a história como uma forma de criticar a visão socialista da realidade, né? Como uma forma de deslegitimar essa visão socialista, deslegitimar o conceito de luta de classes, o conceito de consciência de classe, de emancipação de classes e da vitória dos trabalhadores, né? Sempre trabalharam para tornar esse tipo de visão de interpretação uma coisa boba, sem legitimidade nenhuma. Legítimo é só a parte que é da burguesia, da vitória dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, né? Então a gente tem que ter cuidado cara, assim, pesquisar mais sobre esse assunto, porque tem muitos autores que até hoje são usados e modernos, né, que falam da autonomia do sujeito, né, que esse negócio de classe, tem que acabar com esse negócio de classe, tem que pensar na autonomia do sujeito, que cada indivíduo é isso e aquilo, que na verdade são conceitos liberais, entende? Parece uma coisa nova, mas na verdade é coisa ali de Rousseau, de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mill, ou seja, liberalismo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitos professores de esquerda, tanto na universidade pública e federal, tanto na universidade pública e particular, que usam esses autores como se fosse assim todos fossem revolucionários, todos fossem esquerdistas, mas na verdade não são, né? E você vê que isso não é uma realidade só no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro a esquerda está tomada por esse tipo de pensamento, né? Tanto que você vê que a extrema-direita está deitando e rolando tudo quanto é canto. Não sei quando a gente vai acordar para mudar esse quadro, mas a luta é muito, muito grande para quem acredita na vitória dos trabalhadores, né? Seja um comunista, um trabalhista, no caso, né? É um caminho muito difícil, porque para a gente poder conseguir construir uma oposição, aqui pensando aqui no Brasil agora, a gente tem que se desvencilhar dessa imagem, dessa esquerda pós-moderna que se criou, que na verdade é liberal, né? Tem que se desvencilhar, então a luta tem que ser primeiro contra ela, para depois fazer uma oposição, porque enquanto a gente não conseguir derrubar essa falsa esquerda, né? Esse liberalismo velho, como se fosse uma coisinha nova, como se fosse uma pós-modernidade, quando na verdade não tem pós nenhuma, enquanto a gente não derrubar, vai ter dificuldade muito grande de algum dia alcançar o poder de novo, né? E quem sabe uma revolução no Brasil, né? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. É nóis.